Irmãos da Igreja Presbiteriana de Jardim Jerusalém, uma boa noite para todos os irmãos reunidos na noite deste dia. Que a paz de nosso Senhor e Salvador seja com todos vocês. Que Deus esteja abençoando no dia de hoje os nossos irmãos, nesse momento em que iniciamos a nossa live deste dia 29 de abril de 2020. 29 de abril de 2020. Deus esteja abençoando aos nossos irmãos nesse dia. Nós agradecemos as famílias reunidas, agradecemos aos amigos, agradecemos aos familiares e colegas de trabalho que, porventura, estejam acompanhando a nossa transmissão. Nós agradecemos a Deus por cada um de vocês, cada um dos nossos irmãos amados. Nós louvamos a Deus por esse dia. Esse é o dia que o Senhor fez. Por isso nele nos regozijamos e nos alegramos. Eu falei 29 de abril, acho que é de 28, né? Tenho a impressão que é 28, terça-feira. 28, deixa eu ver aqui. 28 de abril, terça-feira, 28. Estou vendo aqui, consultando o calendário aqui. É 28. Estou me adiantando um pouco aqui. Agradecemos a Deus a participação dos nossos irmãos. Deus esteja abençoando a todos. Irmãos, antes de começarmos a nossa reflexão com a leitura do texto, a oração que nós vamos fazer, hoje, na manhã desse dia, acordei e fui surpreendido com uma notícia boa, uma notícia agradável, sabendo logo pela manhã que o reverendo André Mendonça, que é pastor presbiteriano da Igreja Presbiteriana Esperança, ele é um dos pastores da Igreja Presbiteriana Esperança, em Brasília, foi conduzido ao Ministério da Justiça. E eu fiquei feliz com essa notícia, sabendo que Deus colocou no Ministério da Justiça um servo dele, um irmão nosso, colega de ministério, e ao mesmo tempo em que fiquei feliz com essa notícia boa que recebi pela manhã, também entendi que esse é um momento de muita gravidade na política brasileira, de muita expectativa e também um desafio para nós, presbiterianos, irmãos em Cristo, do novo ministro da Justiça, e é um desafio para que nós possamos orar por ele. Então, quando nós já tivermos ao final da nossa reflexão de hoje, quando orarmos pelos outros pedidos que temos hoje, nós temos alguns pedidos de irmãos enfermos, também lutados, nós estaremos orando no momento oportuno e estaremos lembrando também de agradecer a Deus pelo reverendo André Mendonça e orar para que Deus o abençoe na condução do Ministério da Justiça. Bem, irmãos, nós vamos então orar nesse momento. Já tem irmãos nos acompanhando nesse instante, a Gláucia, o Rui, com a família. Nós agradecemos a Deus pela presença dos irmãos, a participação dos irmãos na nossa live. Nós vamos orar nesse instante. Senhor, louvamos o Teu nome, Te bendizemos, agradecidos pela oportunidade de mais uma vez estarmos compartilhando com os nossos irmãos esses momentos
em que estaremos buscando orientação na Tua Palavra para a alimentação da nossa alma nesses dias de crise que estamos vivendo com essa pandemia do coronavírus, e nós estaremos então aqui pedindo a Ti, Senhor, estamos pedindo a Ti que nos abençoe nesse momento, que nos alimente neste momento de crise, abençoando também os nossos irmãos que estão participando conosco nesta live, a tanto os irmãos de nossa igreja, quanto aos irmãos de outras igrejas que nos acompanham, e também amigos e familiares, colegas de trabalho, que porventura estejam nos acompanhando. Nós agradecemos a Ti, Senhor, pela vida de cada um deles e Te louvamos, ó Deus, pedindo que Tu nos orientes na reflexão que faremos em torno da Tua palavra. Nós Te oramos nesse momento, agradecidos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós teremos a nossa reflexão de hoje, nossa devocional de hoje, no capítulo 6 do livro dos Atos dos Apóstolos. Capítulo 6, um texto muito conhecido dos irmãos, sobejamente conhecido, porque ele trata da instituição dos diáconos. Sempre que a gente vai eleger diáconos, nós lemos esse texto, mas nós não vamos falar dos diáconos, nós não vamos assim especificamente desse tema. Nós temos uma outra questão a ser abordada no versículo 1 que nós vamos ler, e ele diz assim, Atos 6, versículo 1. Ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Irmãos, se os irmãos observarem, o que é que nós temos aí nesse texto? O que é que esse texto nos apresenta nesse momento em que estas coisas estavam acontecendo? Se nós olharmos com carinho para esse texto, nós vamos observar que estava acontecendo nesse momento, naquela comunidade, na comunidade dos discípulos, entre aqueles irmãos que estavam acorrendo para o grupo da fé, o grupo dos irmãos, o grupo dos crentes. Eles estavam vivendo um momento de crise, estavam tendo um tempo de crise, estava havendo uma crise no meio deste grupo, deste povo. E diz o texto assim, houve murmuração. A crise estava tão grande no meio deles e tão difícil que começou a haver murmuração. Esse tempo em que essas coisas aconteceram, do conhecimento dos irmãos, é no primeiro século da era cristã, e os irmãos sabem que logo no início, no capítulo 2 do livro de Atos, só no capítulo 2, com a descida do Espírito Santo no Pentecoste, houve um acréscimo de 3.000 batizados. Muitos gregos, muitos gentios aderiram à fé, e muitos deles tinham as suas esposas que acabaram agregando-se a esse grupo dos discípulos, o grupo dos crentes, aqueles que participavam dessa primeira comunidade cristã. Então houve murmuração nesse tempo, por causa das viúvas deles, dos gregos,
dos helenistas que estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então, nesse tempo de crise, nós queremos tirar algumas lições aqui para nós que estamos também passando igualmente por um momento de crise com essa pandemia. E nós vamos tirar 3 lições desse texto, do versículo 1 do capítulo 6, que vão nos ajudar, certamente nos ajudarão a caminhar e a trilhar esse caminho, essa trajetória que estamos trilhando também no momento de crise, também num tempo de dificuldades. E aqui nós temos algumas oportunidades. Crise é tempo de oportunidade. Nós temos então algumas oportunidades que surgem com a crise. Nós vamos ver pelo menos 3. A primeira delas, irmãos, é que crise é oportunidade de desenvolvimento. Observem que com a instalação daquela crise, os apóstolos reuniram a comunidade e então resolveram essa questão, elegendo algumas pessoas especificamente para cuidar do assunto que estava trazendo dificuldades para aquele grupo. E a solução que eles encontraram foi eleger diáconos. Eles o fizeram. Então, irmãos, crise é oportunidade de desenvolvimento, de encontrar saídas, de encontrar soluções, de desenvolvimento das potencialidades, de desenvolvimento da criatividade. Agora mesmo, quando nós nos vemos diante desta crise, a saída que nós encontramos para que nós pudéssemos nos reunir, para que nós pudéssemos nos alimentar, foi através da live, através da transmissão, né? Através do smartphone, da mídia, para que nós pudéssemos então estar encontrando uma saída, e nós encontramos a saída, e a saída é essa, a mesma saída que as demais igrejas estão utilizando para poder ter acesso, para ter contato com os irmãos e para poder alimentar o rebanho. Então, crise é oportunidade de desenvolvimento. É o que está acontecendo conosco nesse instante, e o que aconteceu naquela comunidade foi exatamente aproveitar a crise para que houvesse esse desenvolvimento do trabalho, e o trabalho, a crise foi solucionada com a eleição dos diáconos e o atendimento daquelas viúvas. Uma segunda lição que nós aprendemos aqui, meus irmãos, é que crise é oportunidade de amadurecimento. Nós sabemos, os irmãos sabem também, que o que nos traz amadurecimento são as experiências, às vezes dolorosas. São as experiências, muitas vezes, difíceis. São as experiências mais duras que nós passamos ao longo da vida, ao longo da existência humana. São essas duras experiências, são essas experiências que trazem maior dificuldade para as nossas vidas, que trazem também amadurecimento. Nós amadurecemos quando estas coisas acontecem na nossa vida, na vida da igreja cristã. A igreja cristã, ao atravessar dificuldades, ela cresce, ela amadurece. Então, o amadurecimento acontece exatamente nestas ocasiões. E esse foi um tempo de amadurecimento para os apóstolos, que criaram essa oportunidade através da criatividade e com certeza absoluta, com a orientação de Deus. Não foi sem a orientação de Deus. Sempre terá que haver na vida do crente a direção e a orientação de Deus. Nós nada devemos fazer sem a orientação de Deus. Esse deve ser o primeiro passo da vida cristã, o primeiro passo
de qualquer ação, de qualquer empreendimento na vida cristã, que pode redundar em amadurecimento. Então, crise é oportunidade de amadurecimento também. Uma terceira oportunidade que nós encontramos com a crise também, irmãos, é que crise é oportunidade de contentamento. Observe que crise não é só oportunidade de nós buscarmos desenvolvimento, nós buscarmos amadurecimento, nós chorarmos, nós lamentarmos a crise, nós nos atemorizarmos tantas vezes. Crise também é oportunidade de contentamento. Então, existem muitas coisas. Ontem mesmo nós estávamos conversando à noite, eu com a Fátima, minha esposa, e ela me disse algo muito interessante que eu não tinha ainda ouvido, parado para pensar sobre a questão do deserto. E ela estava falando, ela está aqui do meu lado. E deserto, às vezes a gente sempre fala de deserto como algo ruim, como algo que só traz sofrimento, mas deserto também traz contentamento. Deserto traz alegria. Deserto traz também prazer, porque o povo no deserto, ele tinha o prazer de contar com a presença de Deus. Era Deus que estava conduzindo o povo no deserto, indo na direção do Mar Vermelho, atravessando o Mar Vermelho, depois galgando o deserto. O povo de Deus estava junto, na coluna de nuvem, na coluna de fogo. O povo de Deus estava à frente. O povo de Deus dava alimento, as roupas não envelheciam. O povo de Deus estava junto com os judeus, com os hebreus. Assim como Deus está conosco também no deserto. Então, o deserto é lugar também de contentamento, como este lugar aqui, esse tempo em que aconteceu essa crise, foi um tempo de contentamento. Observem que a primeira parte do versículo 5 diz assim: o parecer agradou a toda a comunidade. Então, agradar é o quê? Agradar é satisfazer. Agradar é dar contentamento. Então, o povo ficou contente. Todos aqui ficaram satisfeitos com a solução dada para a crise que estava acometendo aquele grupo, especialmente o grupo das viúvas. Portanto, irmãos, é muito importante que nós olhemos para a crise com este olhar, com um olhar reflexivo, um olhar de discernimento, para poder entender que a crise ela traz oportunidades várias, como nós vimos aqui, de desenvolvimento da fé, amadurecimento da fé, desenvolvimento das potencialidades, amadurecimento das experiências, todas essas questões, mas trazem também contentamento. É lugar de contentamento. Então, no meio da crise, nós encontramos lugar para agradecer, para nos alegrarmos em Deus, com a sua presença, com a sua intervenção na nossa vida, com a própria vida que nós temos, além das questões todas que recebemos a cada dia, o pão de cada dia, o teto que nos abriga, tudo isso, com essa crise nós não deixamos de receber de Deus. Portanto, irmãos, que Deus nos abençoe nesse momento de crise, mas nesta oportunidade de desenvolvimento, de amadurecimento e de contentamento também. Que Deus abençoe os nossos irmãos, abençoe a todos aqueles que porventura estejam
acompanhando-nos nesta live. Nós estaremos agora orando e antes da oração nós temos aqui alguns pedidos de oração que nós vamos incluir na nossa oração de hoje, além daquela oração de agradecimento que nós faremos. Nós estaremos orando dentro da nossa oração, agradecendo a Deus pela vida do reverendo André Mendonça, conduzido ao Ministério da Justiça, assumindo o lugar do ex-ministro Sérgio Moro, que até há pouco tempo estava à frente do Ministério da Justiça, e agora temos lá um servo de Deus, um pastor presbiteriano. Que Deus esteja abençoando esse nosso irmão. Nós estaremos dentro da nossa oração agradecendo pela vida dele e também pelo presidente da República, pedindo por ele, para que Deus quebrante esse coração, para que Deus dobre aquele joelho, para que Deus o converta, para que ele realmente encontre a Cristo na sua vida e o reverendo André seja um instrumento nesse sentido. Nós estaremos orando pela nora da Gláucia, a Lidiane. Ela está em isolamento, eu creio que já com Covid, em isolamento, já pela segunda semana, parece, e nós estaremos orando por ela. Estaremos orando pela Nilma. A Nilma é a esposa do Paulo César, do Grupo Logos. O Paulo César é pastor também do Grupo Logos. E nós estaremos orando pelo Paulo César e pela Nilma, que está em estado grave no hospital, está no respirador. Nós estaremos orando. Ela está no estado muito grave, muito grave. Nós estaremos orando pela Nilma e também pelo Paulo César e pelos filhos. É o Paulinho, a Priscila e a Keila. Nós estaremos orando por essa família. Nós estaremos orando também pelos enlutados da família do Mateus. O Mateus é o namorado da Gabi, a Gabi Loubach, Gabriele Loubach. Nós estaremos orando pelo Mateus e pelos familiares. A avó do Mateus faleceu hoje. Então, esses são os nossos pedidos. Nós estaremos, então, fazendo a nossa oração e lembrando desses pedidos feitos. Vamos, então, orar, irmãos. Senhor, nós louvamos o Teu nome nesse momento, agradecidos pela oportunidade desta live. Te agradecemos, ó Deus, pela oportunidade da reflexão na Tua Palavra e de encontrar lugar, Senhor, de desenvolvimento, de amadurecimento e de contentamento no meio da crise. Queremos Te agradecer por isso. Rogar que Tu estejas abençoando, Senhor, a vida do reverendo André Mendonça. Agora é muito digno ministro da Justiça, que Tu abençoes, Senhor, o Teu servo, que ele possa fazer um ótimo trabalho à frente do ministério, que seja um exemplo para os seus colegas de ministério e também para o presidente da República. Ele seja um instrumento a levar a Tua palavra àquele coração. Toca naquele coração, no coração do presidente da República, abençoando o Senhor com uma conversão, com um novo nascimento, com uma transformação verdadeira, de sabedoria naquela vida para governar esse país, Senhor. Amém. E beneficiar a população brasileira, que esse seja o foco do governo federal, dos governos estaduais e dos prefeitos dos municípios brasileiros, especialmente do estado do Rio de Janeiro. O governador e prefeito do estado do Rio de Janeiro pensem e trabalhem em prol do benefício da população desse estado.
Abençoe-nos, ó Deus, nisso. Também queremos pedir pela Lidiane. Abençoa essa vida, Senhor. Tem misericórdia, Senhor, da Lidiane que está enfrentando esse isolamento, neste momento difícil, Senhor, em que atravessamos esse deserto, em que atravessamos essa crise, esse momento tão difícil com essa pandemia, e vários irmãos e vários conhecidos e familiares de irmãos nossos têm sido acometidos desta doença, do Covid, e nós queremos suplicar a tua bênção sobre a vida da Lidiane. Dê, Senhor, recuperação pronta e breve, para que ela esteja recuperada em poucos dias. Abençoa também, Senhor, a Nilma, que está em estado gravíssimo, Senhor. Toma nas tuas mãos aquela vida. Tu podes, ó Deus, levantá-la daquele leito. Tu podes fazer, ó Deus, com que seja retirado aquele respirador. Tu podes, ó Deus, fazer com que ela se recupere desta doença, desse estado de saúde tão grave. Toma nas tuas mãos aquela vida. Abençoa também o pastor Paulo César, do Grupo Logos. Toma-o, Senhor, nas tuas mãos. Dê paz, dê tranquilidade, dê conforto àquele coração, confortando também o coração dos filhos, do Paulinho, da Priscila e da Keila. Abençoa, Senhor, essas vidas. Ó Deus, toma nas tuas mãos esta família e tranquiliza e conforta e pega no colo, Senhor, toma nas tuas mãos a vida daqueles irmãos. Pedimos, ó Deus, que tu nos abençoes, Senhor, na noite deste dia, nos dê uma noite tranquila de sono, um sono abençoado, reparador. Nós oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Irmãos, nós agradecemos a Deus pela vida dos irmãos, nós louvamos a Deus por mais esse dia e somos gratos a Deus pela oportunidade que tivemos de mais esta live. Amanhã, se o Senhor nos permitir, nós estaremos então aqui nesse horário de 20 horas para iniciarmos a nossa live, trazermos mais uma palavra de edificação para os nossos irmãos, membros da nossa igreja e também aqueles que nos acompanham, amigos e familiares e colegas que têm nos acompanhado. Nós temos agradecido a Deus, juntamente com a Fátima, nós já temos agradecido porque esse instrumento que é essa live, levando essa palavra, tem atravessado muitos lugares, tem ido a muitos lugares longínquos. E nós agradecemos porque temos feito contato com algumas pessoas que têm recebido estas mensagens e agradecido por elas. E nós, então, agradecemos a Deus por isso e por esse instrumento. Que Deus os abençoe, que Deus dê uma noite de sono reparador, muito tranquila para todos os irmãos, que Deus nos guarde, dando-nos um abençoado sono na noite de hoje. Nós agradecemos mais uma vez os irmãos e até amanhã, se o Senhor assim nos permitir. Amém.